Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Daniel Ricciardo, que está de volta ao programa da Red Bull, né? Ele volta à equipe austríaca, desta vez como um piloto de testes de simulador e um cara de marketing, porque eu não vejo outra função para o Daniel Ricciardo na equipe nesse momento, porque vale lembrar, o reserva imediato da Red Bull não vai ser o Ricciardo, vai ser o Liam Lawson. Se o Pérez ou o Max Verstappen por algum motivo não puderem correr em um fim de semana, quem substitui eles é o Liam Lawson, não o Daniel Ricciardo. Então, isso já é uma amostra assim, de que o Ricciardo, acho que ele aceita esse contrato, essa parceria de novo com a Red Bull, para tentar se manter ali no círculo da Fórmula 1 e cavar uma vaga para 2024. Mas fato é que a gente tem aí esse retorno mostrando que o mundo não dá voltas, ele capota, né? Porque a gente tem que lembrar, né? O Daniel Ricciardo, para quem assiste a Fórmula 1 há pouco tempo, ele foi piloto da Red Bull de 2014 a 2018. Antes disso, de 2012 a 2013, ele era piloto da STR, ele fez parte do programa de jovens pilotos da Red Bull e, tecnicamente falando, né, ele foi um dos primeiros a subir para a Red Bull, né? Teve o Vettel, claramente, né? E depois teve o Ricciardo, porque durante muito tempo o segundo piloto da Red Bull foi o Mark Webber, e o Webber era piloto da Williams antes da Williams era piloto da Jaguar. Então, assim, o Mark Webber foi o piloto da Red Bull de 2007 até 2013, e quando o australiano resolveu aposentar, a Red Bull resolveu dar a chance ao Daniel Ricciardo, que em 2014 impressionou todo mundo, né? Foi o terceiro colocado com boa margem naquele campeonato, superou o atual tetracampeão da Fórmula 1, Sebastian Vettel, e foi o único piloto fora das Mercedes a ganhar corridas naquele ano. Ele ganhou o Grande Prêmio do Canadá, numa das corridas mais lendárias da Fórmula 1, que os dois carros da Mercedes têm problemas do motor elétrico, né? E eles continuam brigando um contra o outro. Rosberg e Hamilton foi muito legal aquele ano, né? E, assim, o carro com problema de motor quase ganhou a corrida, o Rosberg, e o Ricciardo no final passou o Pérez com a Force India, que chegou a brigar pela vitória. Em 2014 teve suas boas corridas, né? E aí depois no final ele passou o Nico Rosberg com problemas de motor e venceu pela primeira vez na Fórmula 1. Teve aquela vitória fantástica no Grande Prêmio da Hungria, que ele passou o Hamilton por fora, depois passou o Alonso, que de alguma maneira estava levando aquela Ferrari tenebrosa a uma vitória, e é claro, vitória no Grande Prêmio da Bélgica, de Rosberg e Hamilton chegaram ao máximo de sua atenção naquele ano, quando o Rosberg num contato furou o pneu do Hamilton, ele teve que trocar o bico, e nisso tudo o Ricciardo aproveitou e ganhou. Mas o fato é que o Ricciardo fez uma grande temporada. Em 2015 ele foi mais apagado, inclusive o Daniel Kvyat, que substituiu o Vettel, que ia para a Ferrari, ficou à frente dele no campeonato. Em 2016 ele fez uma baita temporada, ficou em terceiro lugar. Em 2017 foi muito bem, mas teve muito azar no final da temporada, quebrou pra caramba no final do ano. Em 2018 aí começou as brigas dele com a Red Bull, né? Porque o Max Verstappen, que chegou em 2016, começava a ter um espaço de protagonismo cada vez maior na equipe, né? Depois de o Grande Prêmio de Singapura, que marcava um ponto baixo do Verstappen na equipe, que estava muito mal em 2017, né? Ele começou a ganhar mais maturidade, começou a pontuar com mais regularidade, ganhar mais corridas, e em 2018 ele já estava superando o Ricciardo por larga margem. O Ricciardo, acho que já naquela época eles começavam a dar uma prioridade ao Verstappen, viam o Verstappen como futuro vencedor da equipe, e olha, viram certo, né? O cara é bicampeão agora, e o Ricciardo começou a se sentir desprestigiado e resolveu ser o centro de outro projeto na Fórmula 1. E daí pra frente a carreira dele começou a ter esses problemas, né? Ele foi para a Renault em 2019, achou que seria totalmente ali um novo projeto vencedor, né? A Renault sempre promete projeto vencedor e sempre entrega o mesmo carro medíocre de sempre. Aí ele ia ser companheiro do Hülkenberg e no final das contas assim, ele teve muito trabalho para ganhar do Hülkenberg naquele ano de 2019. Não foi um grande ano dele em 2019, ao contrário de 2020, que ele foi muito bem. Eu acho que aquele ano dele com a Renault em 2020 foi muito bom com a equipe francesa. Ele fez muitos pontos naquele campeonato, ele foi muito bem em 2020. Mas a questão é que depois disso ele resolveu ir para a McLaren. E aí a gente tem essa parceria que foi, obviamente, assim, tirando a vitória em Monza, né, que foi o ponto fora da curva, foi uma coisa que não fez bem para nenhum dos dois lados, né? O Ricciardo teve desempenhos muito abaixo, em algumas corridas levou volta do Lando Norris, né? E essa temporada especificamente, para mim, foi a pior dele na Fórmula 1. E chegou um ponto que, com o desempenho que ele teve, por mais que ele seja um piloto com currículo, ganhou 8 corridas na Fórmula 1, acho que tem quase 30 pódios, isso não tem mais de 30 pódios, né? Acho que no final das contas o Daniel Ricciardo, ele com essa temporada, ele acaba assim ficando muito descredibilizado e ninguém quer comprar a aposta, porque hoje ele virou uma aposta, você não sabe qual Ricciardo vai aparecer o Ricciardo desse ano ou vai aparecer o Ricciardo de 2016, 2014, que esse sim, um piloto de muita qualidade, né, que podia fazer diferença para a equipe. Então ficou aquela questão, aí restaria para ele o quê? Piloto de testes ou uma outra categoria, ele podia ir para a Indy, para a Endurance, né? No final das contas ele
escolhe ser piloto de testes da Red Bull. Mas aí as pessoas já vão perguntar, isso é uma sombra para Sérgio Pérez? Não. Não acredito de nenhuma maneira que seja uma sombra para Sérgio Pérez, porque a preocupação para o mexicano não deve ser o Daniel Ricciardo, tem que ser os jovens pilotos da Red Bull. Eu acho que esse ano o Pérez está muito seguro para 2023, até mesmo até 2024, porque se a gente para pensar, os pilotos da AlphaTauri são o Tsunoda e o De Vries. Eu não consigo ver o Helmut Marko levando algum desses pilotos para a equipe principal. E assim, o Pérez ele está andando atualmente, ele não é o Verstappen, a gente sabe disso, ele não é um piloto tão bom quanto o Max, e a gente vê uma disparidade grande que existe entre os dois pilotos, um gênio e um bom piloto como o Sérgio Pérez. A questão é, o Pérez ele está fazendo um trabalho que ajuda a Red Bull a ganhar pontos nos construtores, né? Ele está ali, fez 305 pontos no campeonato, ganhou 2 corridas, quando o Verstappen não pôde vencer no fim do ano ali, em algumas oportunidades ele foi lá e venceu. Então assim, o Pérez ele está fazendo o trabalho dele. Eu acho que o Pérez ele quer mais do que isso também, mas no final das contas é mais fácil gerenciar o Pérez do que o Daniel Ricciardo era naquela época. E no final das contas também, a Red Bull está olhando mais para o futuro nos jovens pilotos. Dennis Hogger, Ayumi Iwasa, que foi muito bem nesse final de ano na Fórmula 2, foi uma grande temporada, o Iwasa, Isaac Hadjar. Esses caras são os caras que a Red Bull está olhando para o futuro, para ir para a equipe. Enquanto esses caras não chegam, eu acredito que eles vão manter o Pérez por lá, porque o Pérez faz o trabalho que eles querem. Ele soma os pontos, ele chega nos pódios. Foram 11 pódios esse ano, 2 vitórias. Para a Red Bull isso não está de mau tamanho para um segundo piloto, porque eles não querem alguém também que vai bater de frente com o Verstappen. Nem acho que o Ricciardo seja capaz de fazer isso, e eu sinceramente acho que o Pérez hoje pilota mais do que o Ricciardo. Hoje, no auge, o Ricciardo pode obviamente ser um piloto melhor, mas hoje, assim, pelo que o nível que eles estão apresentando atualmente, não faz sentido cogitar isso. E eu acho também, se a Red Bull quiser substituir, talvez dê oportunidade para o Lawson e não para o Sérgio Pérez. Então, eu sinceramente vejo que é uma coisa que o Ricciardo ganha ali, talvez com uma gratidão. A Red Bull ali tenta ajudar ele, recuperar um pouco da imagem, mas eu não consigo imaginar, depois de uma temporada como ele teve na McLaren, eles terem essa ideia. E se a gente colocar ele para pilotar a Red Bull esse ano, será que vai dar certo, né? Eu, sinceramente, não consigo ver isso andando para frente, não. Mas, obviamente, o futuro é cheio de, assim, surpresas. Vamos ver o que vai acontecer. Mas essa é a verdade. Ele vira piloto de testes, ele tá, talvez, planejando o 2024 dele, mas, sinceramente, do 2024 dele passa longe de ser por uma vaga na equipe principal da Red Bull. Vamos ver o que vai acontecer, as janelas que se abrem para a próxima temporada. Mas o fato é que o grid tá completo, tá aí o grid, né? Pérez e Verstappen na Red Bull, Leclerc e Sainz na Ferrari, Russell e Hamilton na Mercedes, Piastri e Norris na McLaren, Gasly e Ocon na Alpine, na AlphaTauri a gente tem o De Vries e o Yuki Tsunoda, na Aston Martin a gente vai ter o Alonso e o Stroll. O Stroll é esse aí que a gente tá doido para ver fora pro Drogovic entrar. O Alonso pode ficar o quanto ele quiser, pelo menos para mim ele pode ficar o quanto ele quiser. A Williams vai ter o Sargent e o Albon, a gente vai ter também na equipe Haas o Hülkenberg e o Magnussen. Tá faltando uma equipe que eu sei aqui. Ah, pessoal, é a Alfa Romeo, né, que vai ter aí o Zou e o Bottas mais um ano. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo e deixe aí sua opinião. Vocês acham mesmo que a Red Bull cogita substituir o Pérez pelo Ricciardo? Eu acredito que não passa, assim, essa ideia não passou nem perto da cabeça dos gerentes da Red Bull, o Horner ou o Marko. Eu acho que isso aí é loucura de fã de Fórmula 1, que gosta do Ricciardo, que é obviamente uma figura muito carismática, mas eu não consigo imaginar isso, porque eles vão olhar sempre para o desempenho em pista antes de olhar para o carisma e para o sorriso do cidadão. Então, gente, por esse vídeo é isso. Até a próxima.